paralisia cerebral. Falo de momentos bons da minha vida, menos bons, mas acima de tudo, com este livro, quero mostrar que apesar das minhas limitações, nunca deixei de sonhar e nunca vou deixar, só por ter uma determinada limitação, pretendo concretizar vários sonhos. Por exemplo, tirar um curso superior e ter a minha própria casa. Acho que é sonhos de qualquer rapariga da minha idade. O que é que eu posso dizer mais? Neste livro tenho 3 homenagens que a mim me marcaram particularmente. Uma delas é de um cãozinho muito especial que tive para mim como uma pessoa. A outra, fiz uma homenagem ao meu avô, porque eu tenho uma avó e uma avó que se chamavam Adão e Eva, e o meu avô faleceu o ano passado, no dia de Natal, e eu fiz-lhe uma homenagem. E depois tem outro, que é de uma amiga minha, que neste caso foi o namorado que a matou, apenas com 20 anos, o que me chocou particularmente. Eu decidi-lhe fazer uma pequena homenagem. Mas falo das traquinites que eu e os meus irmãos fazíamos quando éramos pequenos. Tenho 3 irmãos, sou gêmea, tenho uma irmã gêmea, mais. Sim, 2 rapazes, 2 irmãos. E 2 irmãos. São tanto os meus irmãos como os meus pais são um grande pilar de vida, dão-me muita força e fazem com que eu nunca desista daquilo que pretendo concretizar na minha vida. E acima de tudo, acho que é isso que tento transmitir no livro. E também encorajar pessoas ditas normais ou com outro tipo de limitações para que nunca desistam e nunca deixem de sonhar. Acho que é basicamente essa a mensagem que passo no meu livro. É só. Já é muito evidente. Agora, quiserem bater ponto. Tu não tens o sonho de ser escritora? É assim, eu gosto de ser escritora, só que para me sustentar não dá. Tem que ser algo mais. Ninguém te sustenta por ser escritor. Mas continuam a escrever. Mas hoje é difícil. É muito difícil. Eu sei que sim. Mas como queres ser ou psicóloga ou assistente social, também é preciso... Eu já troquei por... mas é que eu ainda estava nessa. Essas vertentes já, assim, troquei porque o mercado de trabalho já está muito cheio e estou a pensar, se calhar para o ano, seguir nutricionismo. Está bem. Se calhar é nessa área que vou apostar. Se calhar é uma boa aposta.
Embora eu compreendi que quisesse psicologia e assistencial devido à experiência, não é? Está muito. Mas está. Muito claro, Isso está. Não, e pode complementar com os livros essa fase da vida, não é? Do psicologia, etc. Pode escrever. E nutricionismo tem muito a ver também com isso. Porque, quer dizer, repara, no fundo, um dos problemas graves que Portugal tem é a obesidade dos jovens. E, por outro lado, também bulimia e outras coisas assim. Eu já tive alunos, tive uma que em todas as aulas me desmaiava, porque estava a pesar 40 quilos. No 12º ano. Claro. E, portanto, isso tem sempre causas de caráter psicológico, não é? Portanto, basicamente está tudo muito ligado. Eu basicamente quero uma área onde possa ajudar as outras pessoas. E podes, muito. É isso que me dá gosto. Não, e através da escrita, nós podemos ajudar muitos, não é? A escrita, um livro, é um bom amigo, não é? E penso eu. E o importante, eu penso, que é que os jovens aprendam a ler e gostem de ler. Nós hoje comunicamos através do computador, mandamos SMS e e-mails, etc. E nunca mais este tipo de conversa à lareira, em família, que é fundamental, isso acabou, perdeu-se. Nós estamos sozinhos, fechados, ligados à net, ao Facebook, e pensamos que estamos com muita gente e não estamos com ninguém, porque esse carinho, a palavra, não a recebemos através do Facebook, não a recebemos através da internet, não é por aí. Nós precisamos de ter o outro, é com o outro com quem falamos, não é? E isso encontra-se num livro, às vezes. Não é? Por isso, continuo os meus parabéns. Obrigada. Sabe que eu também tinha um husky severiano e adorava o meu cão. E tive que o abater, porque teve um problema muito grave. E gostei muito dessa parte, porque o meu cão, o meu husky, tal e qual como o seu, penso eu, são cães que são muito rebeldes, mas são muito meigos, e estão connosco e gostam da matilha, tal e qual gostam do grupo. Bem, mas ainda não vais para os lobos. Não, mas é o caminho. Podemos começar pelos lobos, assim. Porque os huskies são assim, não é? São como, no fundo, descendem dos lobos. Agora, não, Andréia, o importante também foi o apoio dos pais. Não, faça o favor. Eu estava a pensar no apoio que ela tem tido dos pais e dos irmãos, é muito bom, não é? Pelo menos está bem acompanhada. Apoio-me incondicionalmente. Pois, eu gostei de ver esse apoio todo. Coisa que não se vê depois no outro, que é outro problema. Claro, mas pronto. Peço desculpa, eu não sei, eu ainda não li o livro e estava interessado em ler, não sei se depois é possível comprar. Sim, podes comprar. Curiosamente, eu também tive um husky que morreu este ano e é um bocado isso que eu vou falar, só deixar um parênteses. Mas, contudo, gostava também de dar um outro exemplo que me está na família, que também tem uma prima que é deficiente e o ano passado, ou há 10 anos, também escrevi um livro também nos relatos pessoais, nas características com os irmãos, com os primos, e relata também, e faz duas ou três homenagens no livro, curiosamente à mãe e a algumas amigas que estiveram sempre com ele. E, portanto, acho que qualquer atitude, nem que seja para escrever 20, 30 páginas, acho que já é uma é de louvar, por isso eu dou-lhe uns parabéns. E que deve continuar, porque ela também não fez aquele livro e está na mesma situação, não continuou, mas está sempre na esperança de que... Não, mas eu já escrevi o segundo e já está na editora. Muito bem. Pronto, e agradeço, estou curioso para ler o livro e para ver todas as histórias também. Muito bem. É mesmo a vida, é a vida da Andréia. Isso interessa.
Um exemplo de vida, tal e qual. Tal e qual. E eu acho que, partindo para os lobos... Vamos então aos lobos. Antes dos lobos, eu ia dizer que já conheço a Andréia pela segunda vez, porque encontrei com ela acho que foi a minha apresentação, numa apresentação. E acho que apesar de vida, e confesso que sinto-me pequenina à beira dela, porquê? Porque, como ela dizia há bocado em off, as limitações existem, mas por isso mesmo se chamam limitações, todos nós temos limitações, sejam quais forem, não há volta a dar. E portanto, quero dar os parabéns e sou lá há pouco também, que já tenho o segundo pronto. Agora, o que ela diz de facto, relativamente, eu antes de passar aos lobos, só fazer este parênteses. Realmente viver dos livros, sobretudo novos autores, é muito difícil. Pode ser um best-seller, teoricamente, mas enquanto vou pegar, por exemplo, no meu, podia ser dela, enquanto o nome do autor não estiver neste tamanho cá em cima e o título mais pequeno cá em baixo, não vende. É muito difícil. Claro. Percebem o que é que eu estou a dizer? Claro, perfeitamente. Zé Luís Santos, Ken Follett, etc. Quando tiverem lá o nome deles em cima, vendem independentemente do conteúdo. Até chegar lá, a Andréia já lhe disse, vai ter que trilhar muitos caminhos. O Saramago começou a ser conhecido aos 58 anos, porque não foi por acaso. E, portanto, isto é uma luta difícil, mas também tem o outro lado, o reverso da medalha, que é depois ouvir estes elogios e ver que as pessoas realmente fazem mais às vezes por amor do que por dinheiro ou por outra coisa qualquer. Relativamente ao trilho de lobos, eu como diria ao Pedro, o que é que eu posso dizer? Ora bem, primeira coisa, eu escrevi bastante até aos 20 anos, sensivelmente. Depois por razões profissionais, porque a minha profissão é de chefe de vendas de automóveis, quando era cautelar, não tem nada a ver com a escrita, pelo contrário. Pressão, todos os dias pressão, portanto é um contrapeso, digamos assim, na minha vida, de qualquer forma. Resolvi escrever este livro não para publicar, não foi essa a intenção na altura, era um exercício qualquer. A verdade é que algumas pessoas começaram a lê-lo e levaram a tomar a decisão de contactar um papiro, nesse caso através da Natália Berta, que é uma das colaboradoras. E este livro trata, sobretudo, eu acho que pelas várias histórias numa só. Por um lado, é um hino à natureza, e há bocadinho a doutora falava aqui da natureza dos miúdos hoje, miúdos, entre aspas, claro. Também há os graúdos que estão viciados na internet e não saem disso. Completamente. Portanto, hoje não se dá devido valor à natureza e nós temos miúdos, sobretudo na cidade, que pensam que as cenouras nascem nos sacos embaladas. Claro. Isso é grave. E, portanto, este livro, de alguma forma, é um hino à natureza, porque está lá tudo o que é, sobretudo, a paisagem de Trás-os-Montes, com as serranias e com o rio Tâmega, passa por entre as montanhas, que lá estão. É, de alguma forma, um elogio ao lobo ibérico. E, como alguém falava há bocado, este tem uma organização fantástica, enquanto espécie animal. E é também, de alguma forma, um relembrar do ultramar, eu não faço ideia como é que foi, sou bastante novo para isso, felizmente, ainda, mas que o personagem principal, Miguel Aprígio, sofre um traumatismo psicológico grave e que é levado a isolar-se. E nesse isolamento vai acontecer uma coisa espantosa que depois terá que ser lido e que cria um caso a nível nacional que, através de uma jornalista estagiária, vai desvendar um mistério bastante interessante. Tentei pôr também em confronto o interior profundo de um país e a metrópole, a cidade, Lisboa, neste caso. Tentei meter os dois extremos sociais, que é o pedinte e o ministro, e fundir, digamos, todas essas personagens numa só, para dar um bocadinho a ideia de que é a diversidade do país em determinadas circunstâncias.
Sobre o livro e o que é que ele está a fazer neste momento, tenho reparado que há vários alunos que estão a fazer trabalhos com ele na escola, desde os 13, 14 anos, no secundário, basicamente, e na IPB em Bragança. Parece que há algum potencial para a planação de leitura, se não for mais localizado em determinados concelhos. Está em duas produtoras audiovisuais neste momento, a serem analisadas. E há várias apresentações em curso. Basicamente o que eu tinha para dizer do livro é isto. Não queria desvendar muito mais da história, como é óbvio, mas não sei se alguém já o leu aqui, penso que já o leu. Sim, e ela também. Mas é um livro que no decorrer a pessoa tenta ler, tenta conseguir ler e fica-se com curiosidade de ir até ao fim, de concluir. É muito interessante. Acho que vamos todos gostar. Eu gostei muito de ler o livro. Tenho pena de ter sido obrigada, entre aspas, a lê-lo muito à pressa. Vou voltar ao livro agora. Sim. Porque eu tinha combinado aqui com a minha amiga e pensei, eu vou ler o da Andreia, porque psicologicamente estava mais voltada para aí, porque também tive um sobrinho em cadeira de rodas dos 5 até aos 20 e tal anos, por outras razões, não tem nada a ver com a doença da Andreia, é outro tipo, e andou na universidade e acabou por ainda conseguir, mesmo em cadeira de rodas, estar na universidade. E eu então comecei por ler o livro e guardava o Trilho dos Lobos aqui para a minha amiga, porque achava que era ela a pessoa indicada para hoje falar. Só que ela vai-me para Braga, porque quando a apanhei já estava em Braga, esteve lá dias a mais, só veio ontem à noite, e então eu ontem peguei no livro e li-o todo. Num dia, ainda por cima, terrível a nível pessoal, mas li, gostei imenso. Pronto, entusiasmou-me, porque sou Trás-os-Montes. Também aquilo tudo tem a ver comigo, não é? Porque a serra e os lobos, aquele medo dos lobos que a pessoa tem, porque eu em miúda, Deus me livre, eu tinha os cães da Serra da Estrela com o gado no inverno a ir para lá para os lameiros e tudo falava dos lobos, portanto os lobos, Deus me livre. Eu bem me basta agora lá ter uns jabalis, que também tenho. São perigosos também. Pois, eu tenho 2 hectares assim a monte, quase, não é? Mas são meus, e com jabalis, e com coelhos, e com lebres, e com tudo, não é? E gosto muito de ir para lá. Portanto, o facto desse livro, além de toda da ética, dos valores, do jornalismo, do papel da comunicação social na nossa sociedade, que também às vezes é terrível, não é? Eu vi isso tudo no livro e gostei imenso, não é? De ver. Claro, o pedinte era um pedinte especial, não é? Que tem aí, pronto, aí toda a imaginação, claro. E a serra, e a gruta, e tudo isso. Mas mesmo no dia-a-dia... Depois posso falar dela. Mesmo no dia-a-dia, quer dizer, nós, tudo o que se passa na comunicação social, claro. Às vezes as pessoas, de um dia para o outro, ficam destruídas, quando muitas vezes não é? Tudo isso vem no livro. E eu gostei, claro, quando eu lhe falei há bocado na guerra no ultramar, como eu vi que nasceu em 67 e eu por acaso nasci um bocado antes, foi por acaso. E eu também. Claro que eu é que vivi também o problema da guerra, não é? Porque no meu tempo, a minha geração estava em Angola, em Guiné e tudo, não é? E realmente, quando eu li aquela descrição que fez do major com a criança que obrigou o rapaz, bem, eu isso arrepiou-me, apeteceu-me logo desistir, mas não depois. Atenção, foi verídico. Pois. Esse facto foi verídico, foi contado na primeira pessoa. Ai, mas eu prefiro pensar que não foi verídico. Eu digo isto por uma razão muito simples. Eu queria o mundo da serra. Eu sei que houve pessoas que leram na diagonal esse episódio. Porque ele é demasiado ácido, demasiado forte. Não, eu sei que eu coloquei lá intencionalmente por ser verídico e porque eu, para colocar na história alguém que tem que vir com um trauma, tem que vir com um trauma a sério, senão não tem que ir ali nenhuma história. E sendo verídico esse facto. A gruta já agora aprovada. Mas essa cena, bem, o mundo já é mau, mas esse então é horroroso. Eu não quero, eu queria um mundo diferente. O caso da gruta, já agora se me permite, eu queria o mundo da há pessoas que vão lê-lo e vão parar-se com esse problema. A gruta existe,
Ah, existe. Eu não sei como ela é. Atenção, aqui entra a imaginação do autor. Porque essa gruta foi utilizada por Napoleão, quando fala aqui, só ver na página 159. Pois fala, pois. Eu julguei que fosse imaginação só. Em 1809, o Napoleão, já agora tem pesquisa histórica, invadiu Portugal, uma das... Por Almeida. Na zona de Chaves. Uma das Tal várias, e qual. Depois é que foi... Entrou pela zona de Chaves com as tropas e veio descendo até Amarante, que vai culminar na célebre batalha da Ponte de São Gonçalo de Amarante. Acontece que nesse percurso, nessa tomada de posições ao longo da descida, digamos que ele entrincheirou-se com as tropas e os cavalos dentro de uma determinada gruta, que, além de fazerem os curativos dos soldados feridos, os cavalos aproveitaram para ir beber ao Ritânio. Ou seja, utilizavam o percurso, de alguma forma, protegidos para poderem fazer esse trajeto. Daqui alguns factos são verídicos, é uma ficção total. Porque entramos depois aqui numa outra coisa que é a Mary McCann. Pois, isso. A Joana, de lá de baixo do Algarve, que eu alterei os nomes por sugestão da editora, porque eu não queria que eu tivesse um processo interno. Sim, isso já é perigoso. Não, mas eu queria ter um processo... Eu achei que já era demais. Eu queria ter um processo contra mim porque eu rapidamente vendia. Claro, vendia muito mais. Pois, mas depois contratava um advogado daqueles famosos e eles resolviam o problema. E eu até que talvez te conheçam. Eu gostava de dizer duas coisas. Uma, até era um bocadinho a ti, que peço imensa desculpa, mas não sei o teu nome. Andreia. Andreia. Eu sou professora, embora esteja aposentada, e sempre trabalhei bastante com os chamados alunos com deficiências, que eu não gosto nada, e por acaso... Não gostas nada de quê? Dessa expressão. Uma das alunas, eu tive uma aluna em Coimbra, na altura, a seguir ao próprio Deus, que houve uns anos em que havia uns exames a nível nacional que todos tinham que fazer. Ela era minha aluna e depois tinha umas aulas de apoio comigo. Tinha paralisia cerebral. Aliás, na altura eu trabalhava com duas, uma com paralisia cerebral e outra que era quase cega, não era bem, mas era quase. E no primeiro exame a nível nacional, ela teve a melhor nota na zona centro do país. E houve muitas bocas. Ai, foi sorte, não sei o que mais. Eu tinha uma relação com ela e ela comigo muito especial. E eu disse-lhe, vais fazer a segunda prova, porque havia duas provas, mas ela já tinha uma nota que lhe dava para entrar na faculdade. Eu disse-lhe, mas vais fazê-lo. E ela foi fazer e voltou a ter a mesma nota com mais 3 décimos. E, portanto, como vês, isto mostra que, de facto, o sonhar e o nunca desistir dos sonhos é extremamente importante. Eu também fui professora de um David, que tem sido até... aparecido bastante na comunicação social. Fui professora dele em Lessa, ele não tinha qualquer problema. Houve um acidente de automóvel, ele já estava em medicina e ficou tetraplégico. Entretanto, abandonou medicina porque não... devido ao problema dele, mas está formado e tem a sua vida, tem a sua casa, como tu há bocadinho falaste. Na relação com a natureza, eu sou da aldeia, não sou transmontana, mas sou minhota. E há uma coisa muito interessante. Eu tenho um filho, que foi aluno aqui do Garcia, fez aqui o curso, e que depois foi para a Inglaterra e que se formou lá em Business Administration, portanto é mais ou menos gestão. Ora bem, e o sonho dele, repare, ele era uma coisa que lhe fazia imensa confusão. Ele viveu 14 anos em Londres. Quando cá chegou, ele dizia o seguinte: oh mãe, é uma coisa que eu não entendo. Em Inglaterra as pessoas passam a vida a juntar um dinheirinho, a pôr um dinheirinho de lado, que é para, quando se reformarem, poderem ter uma casinha no campo, com um terreninho. Aquilo não passa de um terreninho. E aqui as pessoas não ligam nenhuma.
Bom, esse meu filho, neste momento, tem... deixa-me fazer as contas, não me engano, 46 anos. Diz menos. Não, tem 46 e tem uma filha com 25, portanto eu tive que fazer as contas ao contrário. E isto só para te dizer que só agora é que ele realizou esse sonho. Toda a vida sonhou com isso, com a natureza. Ele neste momento vive na Quinta, que é perto de Braga, mas a Quinta que ele... É ele que trata, é ele que pode, aprendeu a podar essas coisas todas porque delira, mas só faz isso ao fim de semana, porque durante a semana ele trabalha em Braga numa clínica, na área em que tirou o curso. Portanto, estás a ver, às vezes a concretização dos sonhos demora um bocado. No caso dele, olha, só aos 46, 45 é que ele conseguiu de facto... As pessoas tinham muito medo que ele fosse para a Quinta sozinho, achavam, não era o meu caso que eu conheço bem, que ele ia morrer de solidão, mas é o que ele agora é terra. Isso com a questão da natureza. Sim, mas calma, não é muito fácil às vezes a pessoa tomar as decisões de ir para a serra ou para o campo. Pois. Porque eu tenho casa em Sabrosa, claro, na terra de Miguel Torga, e tudo bem, e adoro. Eu, se não for lá, pelo menos de 15 em 15 dias, eu não me sinto bem. Sinto mesmo necessidade de ir para lá. Mas reconheço que lá não me é dadas as possibilidades que eu tenho na cidade, a nível, por exemplo, de assistência médica. Claro. Não é? Eu tive a minha mãe com Alzheimer, fui para lá viver, para estar com ela, para ajudar, porque eu aqui tenho escadas do resto do chão para o primeiro andar e lá fiz uma casa preparada para a cadeira de rodas, preparada para a terceira idade, preparada para tudo. E lá era mais fácil tratar da minha mãe e ajudá-la naquele... Mas depois tive dificuldade, porque aqui tenho uma clínica médica da Foz, ou tenho um hospital, ou tenho médicos que me vêm com facilidade a casa, e lá eu tinha esse problema, não é? Portanto, sim, nem tudo depende, não é? Depende, nem tudo. O ideal é cidade e campo. Sim, e depende das vezes das dificuldades. Mas o meu sobrinho, que andou na cadeira de rodas aqueles anos todos, vivia em Lisboa. O grande sonho dele era todos os anos ir para a minha casa lá para o Douro, precisamente porque tinha as condições, além de serem 12 hectares e, portanto, ter o espaço todo da natureza, sem mironas, sem pessoas por perto, só tinha as que gostava de ter, tinha depois a cadeira de rodas que lhe dava acesso a tudo o que existia à volta, não é? E pronto, e é assim. Agora, portanto, eu sei muito bem o que é a vida em cadeira de rodas. Quando cheguei lá à casa e tinha aquelas gruas para tirar da cama para a cadeira e aquelas custam um bocado, mas ainda bem que há pessoas que dão apoio, porque é tudo muito fácil. A nossa casa há gruas, ó. Ainda somos nós, mas isso mas chega muito bem. Eu tinha um aluno também. Filomena, calma, depende. Chega muito bem. Que a gente tenha físico. Tenha físico, com a idade e com o peso, nem sempre. E eu cheguei a casa e vi aquela grua no quarto e vi depois outra coisa na banheira e tal. E claro que eu não dormia lá. E o meu sobrinho perguntou-me o que é que a tia sente vir cá à casa e ir dormir fora. Eu digo, tudo bem e tal, porque, enfim, depois tiveram um problema com a Sanita e ele dizia-me, eu já disse à minha mãe, a tia nunca mais nos vai deixar vir cá porque entupiram tudo. Mas eu paguei-lhe logo na altura ao jantar nesse dia para mostrar, porque todos os apoios, a toda a gente, eu também dou apoio a ela e ela dá-me a mim, não é? Quer dizer, não é preciso ter problemas, não é? É muito bom. Eu este ano, o ano passado, aconteceu-me uma tragédia e tive aqui a minha amiga que mora perto e aquela amiga que é espetacular e todos os amigos que eu tenho que me ajudaram e eu fiquei toda contente, apesar de não ter muitas deficiências, mas tenho algumas, porque nasci com 3 rins, 3 ureteres e 2 baços, o que também é chato, mas o apoio é sempre bom e eu fiquei toda contente por ver que a Andreia que tinha os apoios todos. Agora, é preciso preparar o futuro, porque realmente as coisas não são fáceis, porque a minha amiga aqui falou do filho, mas felizmente também tem
muitos apoios, porque tem a Clínica de Braga do tio e tem a Quinta do pai. Pronto, é preciso termos isso em atenção. Agora, é preciso prepararmos... Os lobos. Prepararmos o futuro. Agora, os lobos, eu queria perguntar sobre a lenda da Moura. Isso é verdade? Existe a lenda ou não? É verdade. Ah, é verdade. É verdade. Também, não é? Em Galafura há uma lenda também que o Torga fala. E a lenda da Moura também é verdade. Pronto. Essa lenda é verdade e desde miúdo que eu ouço e dizem, e precisamente que ela entrasse poderia não voltar a sair. Pois. Daí que eu criei aquela bifurcação, porque uma delas seria a rendir, digamos assim, a essa possibilidade, porque a Moura, não acredito que haja lá nenhuma Moura. Mas voltando à natureza, eu tínhamos dito que iam estar aqui alunos, mas não estão. Pois é. Estamos numa época um bocadinho complicada, porque é final de ano, não é? Claro, e com exames. Eu gostaria um dia, se for oportuno, vai ser numa outra escola, também brevemente, poder falar-lhes disto, porque de facto eu acho que, sobretudo, aquilo que falou há bocadinho da Inglaterra é verdade. Não há cultura de partir para a serra e ir de ver as origens, digamos assim, da natureza. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, andar descalço na terra é um excelente medicamento para o equilíbrio emocional. O magnetismo que nós absorvemos do contacto direto com o chão, transporta energia, o tocar nas árvores é um outro, isto está testado e não há volta a dar. Agora, enquanto houver a obsessão dos teclados, que é uma guerra que eu tenho com a minha empresa, com outras, que é toda a gente pensa que sai trabalho atrás do computador, única e exclusivamente, estão todos enganados. E este doseamento entre os computadores, a internet, os Facebooks, que é tudo útil, a atenção também uso. Claro. Mas este doseamento entre isso e... Desculpe só interrompê-lo. E o que eu acho, eu há bocado ia dizer isso, mas depois acabei por não dizer. Eu acho que a questão da natureza e das novas tecnologias, uma coisa não se exclui a outra. Nada, pelo contrário. Pelo contrário, há uma complementaridade. Agora, o tudo ou nada, o 8 e 80 é que está mal. Pode ser uma fase. E hoje acho que estamos numa adaptação, estamos no conhecimento, estamos numa iniciação. Sim, sim, sim. Há pessoas como eu que somos completamente trogloditas relativamente ao computador. E há pessoas da minha idade e mais velhas que são experts, que parecem crianças a dominar. Sim. E o computador, eu encontrei um computador naquele padre que faz aqueles encontros com bruxas. A casa dele é medieval, tem uma lareira e um preguiceiro, e vira-se de costas e tem um computador. E ele fala faz artigos para jornais e está há 15 anos. Hoje tem Alzheimer, sabias? Não, mas isso o Alzheimer. Não, tem mesmo. E portanto, eu acho que isto é uma adaptação. O problema é realmente o excesso. É tudo ou nada, quer dizer, e de facto... Infelizmente. O excesso talvez seja... Que eu descobri através de alguns alunos que leram o livro. Alunos, eu dou formação, mas também na área de educação, não tem nada a ver. Mas que leram o livro e o fenómeno da natureza, aquelas pequenas coisas, alguns disseram, eu estava a ler o livro e senti que estava lá dentro da gruta, a ver aquilo tudo, a água, a raiz das árvores, aquilo tudo. Ou seja, isto é quase como genética, eu acho que as pessoas que estão lá dentro sabem que têm que vir às origens mais dia, menos dia, quer dizer. Agora, se não forem os pais também puxarem um pouco, em vez de irem para... Isto é assim, na minha terra, que é a aldeia, ao fim de semana há o hábito de ir para os norte shoppings, estamos no lugar. E ainda não há o hábito da malta da cidade, para dar uma expressão, de ir para a serra, que é muito bom, é agradável. No fundo, este livro é um bocadinho esse chamamento também, é um bocadinho criar paralelismo. Há uma geração, se quiser, da nossa geração, com 40 e tal, 50 anos, 60 anos, procuram a natureza. Há amigos meus que não sim, que nasceram ainda já. E portanto, isto também talvez tenha a ver com o nível cultural. Talvez classe trabalhadora, mais coisa dominada pelos mídias, pelo consumo e pelas coisas supérfluas e depois o abrigo no fundo, o
centro comercial é um abrigo, e em vez de passearem os miúdos, as crianças no campo, que antes fazia-se o piquenique, no meu tempo, quando eu era pequenina, aos domingos. E portanto, isso dá-se. Eu acho que isto é uma fase, isto vai. Não sei o que vai acontecer. Quem tem agora 20 anos e que está educado a ir aos domingos, como é que ele vai reagir? Mas normalmente nós reagimos pelo contrário. Talvez haja. Não sei, mas realmente a atualidade é essa. Eu quero crer que um dia será como a Inglaterra e as pessoas vão perceber isso, porque há uma geração mais nova, na casa dos 20 e poucos anos, casais muito jovens, que estão a ir de encontro a isso, eu acho que estão a perceber o facto do excesso dos Facebooks e da internet e dos shoppings e tudo isso, consumismo, até porque a crise vai ajudar, por um lado, a isso, não é? A travar o consumismo e vamos procurar alternativas. Quando eu conto às minhas filhas que, quando eu era miúdo, quem fazia as bicicletas era eu, não as comprava. Quer dizer, é impensável, não fazem ideia que como isso é possível. Alguém dizia há bocadinho que o filho trabalha na quinta, aquela senhora. Eu também trabalho ao fim de semana, a minha descarga de stress é na terra. Eu gosto e, portanto, não tenho qualquer complexo. Mas tenho gente da minha idade, tenho complexo em dizer que tenho quintal atrás de casa. Não tenho complexo nenhum, pelo contrário. Portanto, será um problema cultural também, de alguma forma. Mas também está sem inverter. Então está. É uma fase que tem que ser muito bem. Eu acho que nós somos possíveis, não é? Um dia desses o Facebook vai acabar e virar outra coisa qualquer. E, portanto, tudo isso funciona por si. É que não é necessário que acabe o Facebook. Não, o que é necessário é uma utilização correta. Exato. Né? Porque eu posso utilizar o Facebook até para ter conhecimento de muitas situações no mundo, não é? E estar em diálogo até com cientistas, etc. Não é necessário que acabe. Mas o que é necessário que acabe é a utilização sistemática. É eu estar a jantar ou estar a almoçar com o computador ao lado ligado ao Facebook, que dou resposta imediata a tudo quanto é necessário ter espaço para... As pessoas vivem demasiado depressa hoje em dia. A correr. Se nós fôssemos... É por isso que os livros são importantes. Porque os livros fazem um percurso no tempo e não corremos. Lemos. Se nós fôssemos para Moçambique hoje todos, 8 horas lá demoravam mais 2 ou 3 que as 8 de cá. Sim. Eu tenho essa experiência, estive lá no passado. Eu não conheço, mas... Eu conheço e é maravilhoso. Nós vivemos a correr, demasiado a correr, porque queremos também, não é? Sim. E não há tempo para pensar, é essencial. Somos obrigados. Nós não queremos, somos obrigados. Mas podemos. Facilitam-nos porque dá-nos... Podem, estão reformados. Quem está no ativo não pode, senão é ultrapassado. É um problema de existência. Até as editoras, entre elas, sabem isso, que se não estiverem a tempo com o livro, é ultrapassado, não é. Diga? Não, mas eu acho que é assim, não é? Nós temos que estar antes, temos que pensar antes, temos que... E é muito cansativo. O problema dos jornalistas, não é? Falando, eu tive uma crítica feroz de uma jornalista. Pois imagino. Que leu o livro Alguns em Lisboa e no blog dela disse muito bem do livro e no fim detestei a parte da crítica ao jornalismo. Claro, mas eu gostei. Eu respondi que naturalmente toquei na ferida da classe dela. Pois, claro. Como em todas as classes profissionais há bons e maus. Isso em todos. Linear, em todas as classes. Todas elas. Mas a senhora ficou um bocadinho ofendida mas meu amigo, é a realidade, não é? Assim, vai voltar a dar. Portanto, o livro é transversal a várias classes e naturalmente alguns revêem-se nelas, outros não. Mas é um bocado isso. Eu ia levar a conversa para o sítio. À vontade. Claro.
O Carlos, eu li assim a nota biográfica, a pequena nota biográfica que tem, já não é propriamente um estreante, apesar deste ser o seu primeiro livro. Sim, integralmente é o primeiro. Não li o livro, não sei que tipo de linguagem utiliza, nem sei de que forma se exprime. Mas há uma coisa que me interessa a mim, por outras razões também, como é que é o seu processo criativo? Isso só colocou-me agora uma questão que ninguém entende. Todos os escritores tomam notas a escrever livros, eu não tomo notas. O próximo que terminei há dias, com 380 páginas, comecei a tomar notas ali pelas 200 e tal, mas são meia dúzia de apontamentos. A maior parte das pessoas escrevem e tomam notas sistemáticas porque o enredo tem que bater certinho. O senhor vai ver aqui de cerca de 40 personagens que se cruzam em determinados tempos, em determinados... a história passa-se em 2006, mas ela tem que voltar à guerra do ultramar ao tempo e depois regressar novamente à atualidade. O processo criativo, no meu caso... Acha que se projeta no livro, sim? Qualquer autor está lá. Há autores que têm o hábito de dizer que não, o autor consegue separar-se da obra. Na minha opinião, acho que é mentira. E de tal forma que no primeiro dia do pré-lançamento do livro, que foi nos Bombeiros Voluntários mais uma vez, com sala cheia, felizmente, não a apresentadora do livro, mas a Presidente da Direção do Bombeiros, como anfitriã do espaço e da instituição, fez o favor de abrir a palestra, mas 2 horas antes ligou-me, queria ter uma conversa comigo. E eu fui ter ao consultório dela, ela é advogada, perguntava-me se eu era uma pessoa perturbada. E disse, então, senhora, agora se eu dei muito longo, porque eu daqui a 2 horas tenho que ir para a apresentação e estou aqui um bocado cismado. O que é que quer dizer com isso? Não, isso não é nesse sentido. Você é perturbado com problemas sociais que vê à sua volta. Claro, é óbvio que sim. Se eu vejo relatos miúdos que falam aqui, vejo problemas de justiça, vejo um conjunto de situações, literalmente me perturba, não no sentido de perturbado enquanto autor, no sentido de perturbação que a obra cria. Aliás, tive uns leitores que me disse que no dia em que acabei, portanto, agora é que não consigo dormir, sonhou com o livro a noite toda. Mas há aqui partes que realmente são um bocadinho ácidas, como costumo dizer. Mas respondendo à questão, o autor está lá de alguma forma. E eu estou aqui na parte da natureza, aí não há imparcialidade nenhuma, assumo. Sou um admirador de árvores, dou-lhes nomes, tenho cerca de 50 árvores e, portanto, trato delas como sendo seres, com quem consigo dialogar. Agora, o processo criativo depende de autor para autor, não é? Por exemplo, Saramago escrevia 2 páginas por dia. O meu processo é, crio uma história, começo-a e depois deixo-a fluir, porque muitas vezes, para quem nunca escreveu um livro, é um bocadinho, se calhar, difícil de explicar isto. O autor consegue entrar na história quase como um transe. Consegue entrar na história. Tem que falar com os personagens, tem que os conhecer, tem que os formatar. E depois, às vezes, os personagens é que nos dão a volta a nós. Nós temos uma autora que diz exatamente isso. Eles ganham vida e eles é que decidem. O livro, a partir do momento os autores dizem isso. Acontece porque não há volta a dar. Porquê? Eu costumo dizer que no dia em que terminei isto já não é meu. Passa a ter vida própria, é uma entidade à parte. Eu costumo dizer isto um bocado a brincar, eu ainda não li o livro. Enquanto leitor ainda não li. Reli se calhar umas 3, 4 vezes, no mínimo. Portanto, são 1000 páginas, mais, 1200. Mas, na realidade, como leitor ainda não li. Provavelmente vou lê-lo daqui a alguns dias, porque vou dar-lhe continuidade e vai ser necessário. Mas para dizer o quê? O autor entra na história, fica lá prisioneiro um bocado das personagens e dos vocais. E às vezes pode parecer um bocadinho confuso e pretencioso para quem está a ouvir, dizer, pá, este indivíduo está aqui a dizer que... Mas é verdade, nós acabamos por ser escravos do próprio livro. Aliás, diziam um escritor qualquer, que não me recordo, que um escritor é um sofredor, porque de alguma forma
para o bem ou para o mal, nós estamos lá metidos, não há volta a dar. Deve fazer parte do processo criativo, porque pintores, escultores, arquitetos e músicos, todos dizem. É. Eu posso dizer que terminei. Exatamente. Eu terminei agora um livro com 380 páginas, sensivelmente. Também é capítulos. Também tem capítulos? Tem. Eu escolho o estilo de Dano Branco. Eu também gosto. Capítulos pequeninos, porque acho que é mais cinéfilo. É mais. Tem aqui alguns capítulos de uma página e meia, duas, porque eu utilizei este estilo de Dano Branco, porque gostei imenso e acho que é por aí que também se agarra um bocado o leitor. E esse livro, que está terminado e está em fase de revisão, é muito perturbador, provavelmente para quem vai ler. Perturbador não no sentido dos choques que tem aqui, mas mais no sentido metafísico, em que há ali uma linha que passamos do consciente para um bocadinho para o paranormal, não no sentido espírita, atenção, não é por aí, não quero, recuso, não sei, não conheço, não quero. Mas entro ali numa linha do paranormal da neurociência com base em estudos feitos por neurocientistas, e nomeadamente o António Damasio. Conhecem, não é? Sim, sim. E, portanto, a certa altura do livro eu não consegui avançar mais. Ali a meio, mais ou menos, bloqueei, parei, já não tinha condições para continuar. Mas depois, ao final de um tempo, lá o retomei e terminei com um grande esforço psíquico. Mas, mais uma vez, em que quer queiramos, quer não, há qualquer coisa ali que nos encaixa e que nos aprisiona de qualquer forma. E posso-vos contar já agora, se permitem? Sim, sim. A propósito do processo criativo. Dado que esse livro é uma ficção, e entramos numa história, eu vou pôr entre comas paranormal, porque eu não quero que vá entrar por aí, mas nós vamos imaginar, porque a partir do momento que eu soube que há pessoas que estão em coma profundo e conseguem estar conscientes, okay? Está descoberto. Alguns cientistas aqui há tempos falaram disso. E eu considero que se está prisioneiro do próprio corpo. Não é? Se a pessoa está num estado vegetativo e se está consciente, está prisioneiro do próprio corpo, não há volta a dar. E, portanto, pegando nessa história, eu fiz uma espécie de prefácio com uma história verídica